Capítulo 28. Hunt acordou no instante em que farejou o macho em seu quarto, os dedos envolvendo a faca sob seu travesseiro. Abriu um dos olhos, o aperto se intensificou no cabo e repassou cada janela e porta, cada arma em potencial que podia usar em vantagem própria. Ele deu de cara com Cynric sentado no travesseiro ao seu lado, o rosto enrugado da quimera espreitando o seu. Hunt gemeu, um suspiro explodindo de seus lábios. Cynric apenas acertou seu rosto. O anjo rolou para longe. Bom dia para você também, resmungou, esquadrinhando o quarto. Definitivamente tinha trancado a porta na noite anterior. Agora estava escancarada. Ele verificou o relógio. 7. Não havia pressentido Bryce se arrumando para o trabalho. Não a ouvira zanzando pelo apartamento ou a música que ela gostava de escutar. Reconhecia que também não havia ouvido a própria porta se abrir. Tinha dormido como um morto. Cynric pousou a cabeça no ombro de Hunt e bufou um lamento. Solas lhe desse paciência. Por que tenho a impressão de que, se eu lhe der o café, vai ser sua segunda ou terceira refeição do dia? O inocente piscar dos olhos redondos. Incapaz de se conter, Hunt coçou a pequena besta atrás das orelhas idiotas. O apartamento ensolarado, além do quarto, estava silencioso. A luz aquecia o piso de madeira clara. Ele saiu da cama, vestindo a calça. A camisa estava uma bagunça por conta dos eventos da véspera, então a deixou no chão e... Merda, o telefone. Ele o pegou na mesinha de cabeceira e checou as mensagens. Nada novo, nenhuma missão de Micah, graças aos deuses. Deixou o telefone em cima da cômoda, ao lado da porta, e seguiu descalço até a sala. Nenhum som ou sinal. Se Bryce tivesse saído... Ele atravessou o espaço até o corredor do outro lado. A porta do quarto da semiférica estava aberta, como se Cynric tivesse se soltado e... adormecida. As cobertas estavam enroladas e reviradas, e ela estava deitada de bruços na cama, abraçada a um travesseiro, a posição quase idêntica àquela da véspera jogada sobre Juniper. Hunt tinha quase certeza de que a maioria das pessoas confundiria a decotada camisola cinza, debruada com renda cor-de-rosa, com uma camiseta. Cynric passou trotando, pulou na cama e fuçou o ombro nu de Bryce. A tatuagem nas costas da semiférica. Belas letras cursivas de um alfabeto que Hunt não conhecia. Subia e descia a cada respiração. Hematomas que ele não havia notado na noite anterior salpicava a pele dourada, já esverdeados graças ao sangue férico. E ele a estava espionando, como um maldito tarado. Hunt se virou para o corredor, as asas subitamente muito grandes, a pele muito tensa, quando a porta da frente se abriu. Um movimento suave e ele empunhava a faca atrás do corpo. Juniper valsou para dentro do apartamento, um saco de papel marrom que cheirava a folhado de chocolate em uma das mãos, um par de chaves extras na outra. Ela hesitou quando viu no corredor do quarto. Sua boca formou um silencioso "ah". A fauna o encarou, não do modo que as fêmeas costumavam fazer quando percebiam as tatuagens, mas de um modo que sugeria que se dera conta de que havia um macho seminu no apartamento da amiga às 7 da manhã. Ele abriu a boca para explicar que aquilo não era o que parecia, mas Juniper apenas passou batido, os cascos delicados ecoando no piso de madeira. Ela invadiu o quarto, equilibrando o saco, e Cynric ficou louco, a cauda enrolada balançando enquanto Juniper cantarolava. Trouxe croissants de chocolate, então levante o rabo nu dessa cama e vista umas calças. Bryce ergueu a cabeça para flagrar Juniper seguida de Hunt no corredor. Não se preocupou em puxar a barra da camisola sobre a lingerie azul petróleo enquanto estreitava os olhos. O quê? Juniper marchou até a cama e parecia prestes a pular no colchão, mas encarou o anjo. Hunt enrijeceu. Não é o que parece. Juniper apenas sorriu com doçura. Então, um pouco de privacidade viria a calhar. Hunt voltou pelo corredor na direção da cozinha. Café. Aquilo parecia uma boa ideia.
Abriu um armário pegando algumas canecas. A voz das duas o alcançou mesmo assim. Tentei ligar para você, mas seu telefone estava desligado. Imaginei que talvez o tivesse perdido, disse Juniper. Farfalhar de cobertores. Você está bem? Perfeitamente bem. A imprensa continua especulando, mas acham que os rebeldes humanos de Pangera estão por trás do atentado, querendo causar problemas por aqui. A imagem de vídeo do estoque que mostra a insígnia do grupo em uma caixa de vinho. Acham que foi assim que levaram a bomba para dentro. Então a teoria se sustentara durante a noite. Se tinha algo a ver com o chifre, ainda era uma incógnita. Hunt fez uma anotação mental para verificar com a Isaiah assim que Juniper saísse, o status do requerimento para encontrar Briggs. O corvo foi totalmente destruído? Um suspiro. Sim, completamente. Não temos a menor ideia de quando vai reabrir. Na noite passada, consegui finalmente falar com Fury e ela disse que Rizzo está tão puto que ofereceu uma recompensa pela cabeça do responsável. Nenhuma surpresa. O anjo havia ouvido rumores de que, apesar da natureza alegre, o metamorfo borboleta não tinha escrúpulos quando se irritava. Com certeza, a Fury vai voltar para casa por conta disso. Sabe que ela não resiste a um desafio, continuou a Fauna. Solas flamejantes. Adicionar Fury e Axtar àquela bagunça era uma péssima ideia. Hunt colocou uma colher de grãos de café na brilhante máquina cromada embutida na parede da cozinha. Então ela voltaria por uma recompensa, mas não para nos ver? Perguntou Bryce, inflexível. Silêncio. Em seguida... Você não foi a única que perdeu Danica naquela noite, Bi. Cada uma de nós reagiu de um modo diferente. A resposta de Fury à própria dor foi fugir. Foi sua terapeuta que lhe disse isso. Não vou brigar com você de novo por causa desse assunto. Mais silêncio. Juniper pigarreou. Bi, me desculpe pelo que eu fiz. Seu rosto... Tudo bem. Não, não está. Está. Eu entendo, Hunt ligou o moedor de café para dar alguma privacidade às duas. Talvez tenha exagerado na moagem e acabado com um pó fino em vez de pequenos cristais, mas quando terminou, Juniper dizia: Então, e o anjo deslumbrante que está fazendo seu café neste exato instante? Hunt sorriu para a máquina de café. Fazia um longo, longo tempo desde que alguém se preocupara em descrevê-lo como algo além de umbra mortis à lâmina dos arcanjos. Não, não e não, interrompeu Bryce. Jéssica me delegou um serviço confidencial e Hunt foi designado para me proteger. Vagar sem camisa por seu apartamento faz parte da missão? Sabe como são esses machos vanir, vivem para exibir os músculos? Hunt revirou os olhos enquanto Juniper soltava uma gargalhada. Estou passada que o tenha deixado ficar aqui, Bi. Não tive escolha. Um bater de pé descalço no chão. Sabe que ele está ouvindo, certo? As penas devem estar tão eriçadas que ele provavelmente nem vai passar pela porta. O anjo se apoiou no balcão, a máquina de café grunhindo por ele conforme Bryce marchava pelo corredor. Eriçado. Com certeza, Bryce não havia se preocupado em obedecer à exigência da amiga no quesito vestimenta. A cada passo, a renda rosa clara da bainha de sua camisola se agarrava às suas coxas, subindo de leve para revelar aquela cicatriz grossa e brutal na perna esquerda. O estômago do anjo se embrulhou com a visão do que fizera a ela. Olhos aqui em cima, tá lá? Indicou Bryce. Hunt franziu o senho. Mas Juniper vinha logo atrás da semiférica, os cascos batendo no piso de madeira enquanto levantava o saco com os croissants. Só vim deixar isso aqui. Tem um ensaio em... A Fauna pegou o telefone no bolso de trás da legging preta. Ah, merda, agora! Tchau, Bi! Ela correu para a porta, jogando o saco na mesa com uma pontaria perfeita. Boa sorte, me ligue mais tarde, disse Bryce, já indo inspecionar a oferta de paz da amiga. Juniper se demorou na porta tempo bastante para dizer: Faça seu trabalho, Umbra. Em seguida se foi. Bryce se sentou em uma das cadeiras de couro branco à mesa de vidro e suspirou, enquanto pegava um dos croissants de chocolate. Ela o mordeu e gemeu.
Legionários comem croissants? Ele continuou apoiado no balcão. Isso é uma pergunta séria? Nhaque, chomp, chomp, gump. Por que se levantou tão cedo? São quase 7h30. Não configura cedo para a maioria das pessoas. Mas sua quimera praticamente sentou na minha cara. Então como eu podia não acordar? E quantas pessoas têm a chave deste lugar? Ela terminou o croissant. Meus pais, Juniper e o porteiro. E falando nele, vou precisar devolver aquelas chaves e fazer outra cópia para mim. E uma para mim. O segundo croissant estava a meio caminho da boca de Bryce quando ela o pousou. Não vai acontecer. Ele sustentou o olhar dela. Sim, vai. E você vai mudar o encantamento para que eu tenha acesso. Ela deu uma mordida no croissant. Não é exaustivo ser um alfabaca o tempo todo? Vocês têm um manual? Talvez grupos de apoio secretos. Alfa o quê? Alfabaca, possessivo-agressivo. Ela apontou para o torso nu de Hunt. Você sabe, vocês machos que rasgam a camisa à menor provocação, que sabem como matar uma pessoa de 20 maneiras diferentes, que têm uma legião de fêmeas a seus pés e quando enfim trepam com uma, ficam neuróticos com o relacionamento, se recusando a deixar outro macho olhar ou conversar com ela, decidindo o que e quando ela precisa comer, o que deve vestir, quando vê os amigos. Do que diabos você está falando? Seus passatempos prediletos são ficar emburrado, lutar e rugir. Tem especialização em 30 grunhidos e rosnados diferentes. Tem um bando de amigos gostosos e, assim que um de vocês encontra uma parceira, os outros também caem como peças de um dominó e os deuses os ajudem quando começarem a ter filhos. Ele arrancou o croissant de sua mão. Aquilo a calou. Bryce olhou para ele boquiaberta, em seguida para o croissant. E Hunt se perguntou se ela morderia sua mão quando levou o doce à boca. Porra, estava uma delícia. Enumerou ele, puxando uma cadeira e a virando para se acomodar. A última coisa que quero é trepar com você. Então podemos tirar esse lance de sexo, relacionamento e bebês da jogada. 2. Não tenho amigos, então com certeza não vai rolar programas A4 tão cedo. 3. Se está reclamando do meu estilo de vestimenta? Ele terminou o croissant e a encarou incisivo. Não sou eu quem desfila pelo apartamento de calcinha e sutiã toda manhã enquanto me apronto para o trabalho. Ele havia se esforçado para se esquecer daquele detalhe em particular, de como, depois da corrida matinal, ela fazia cabelo e maquiagem, numa rotina que demorava mais de 1 hora do início ao fim, usando apenas o que parecia uma extensa e espetacular coleção de lingeries. Hunt imaginava que, se tivesse aquela aparência, vestiria a mesma merda. Bryce apenas o encarou, a boca, a mão, e resmungou. Esse croissant era meu. A máquina de café apitou, mas ele continuou sentado. Vai me conseguir uma nova chave e me adicionar aos encantamentos, porque faz parte do meu trabalho. E ser assertivo não é sinônimo de ser um alfa babaca, mas um sinal de que quero me assegurar de que você não acabe morta. Pare de praguejar tanto, está perturbando o Cynrix. Ele se aproximou bastante para discernir as pintas douradas nos olhos cor de âmbar dela. Tem a boca mais suja que já vi, amor. E do modo como você age, acho que talvez seja o alfa babaca da relação. Ela sibilou. Viu? Incitou ele. O que foi que você disse mesmo? Uma variedade de rosnados e grunhidos? Ele acenou. Bem, aí está. Ela tamborilou as unhas azul escuras no tampo do vidro. Nunca mais coma meu croissant e pare de me chamar de amor. Hunt abriu um sorriso malicioso e se levantou. Preciso ir até o Commission pegar mais roupas. Onde você vai estar? Bryce franziu o senho e não disse nada. A resposta, continuou Hunt, é comigo. De agora em diante, onde quer que um de nós vá, o outro irá junto. Entendeu? Ela o ignorou, mas não discutiu mais. Capítulo 29. Micah Domitus podia ser um babaca, mas pelo menos dava aos triários o fim de semana de folga, ou o equivalente caso uma missão em particular exigisse que trabalhassem em meio ao descanso.
Jesiba Hogan, nenhuma surpresa, parecia não acreditar em fins de semana. E já que Bryce era esperada no trabalho, Hunt havia decidido que os dois iriam ao quartel do Committal na hora do almoço, enquanto a maioria das pessoas estava distraída. A densa névoa matinal ainda não havia se dissipado, mas Hunt já seguia Bryce no caminho até o trabalho. Nenhuma novidade sobre o atentado fora enviada ao Anjo, e não havia nenhuma menção a outros ataques com o modus operandi do Cristallos. Mas Hunt ainda se mantinha atento, analisando cada um que passava pela ruiva abaixo. A maioria das pessoas dava uma olhada em Cyrix desfilando em sua coleira e se afastava. Quimeras eram animais de estimação voláteis, propensos a pequenas magias e mordidas. Pouco importava que Cyrix parecesse mais interessado em qualquer petisco que pudesse extorquir das pessoas. Naquele dia, Bryce escolhera um vestido preto e curto, maquiagem mais sutil, olhos mais marcados, lábios mais suaves. Eram como uma armadura, ele se deu conta conforme ela e Cyrix zigue-zagueavam pelos outros pedestres e turistas, se desviando de carros que já buzinavam com impaciência em meio ao habitual engarrafamento da praça da cidade velha. As roupas, o cabelo, a maquiagem, era como o couro e o aço e as armas que ele vestia toda manhã. Só que ele não usava lingerie por baixo. Independentemente do motivo, ele se descobriu pousando nos paralelepípedos atrás da semiférica. Ela nem mesmo titubeou os altíssimos saltos pretos inabaláveis. Era impressionante que ela conseguisse caminhar pelas velhas ruas sem torcer o tornozelo. Cyrix bufou um cumprimento e continuou trotando, orgulhoso como um cavalo em um desfile imperial. Sua chefe nunca lhe dá uma folga? Ela bebericou o café que equilibrava na mão livre. Consumia uma quantidade sem dúvida ilegal daquela coisa ao longo do dia, a começar por não menos de 3 xícaras antes de deixar o apartamento. Tenho os domingos livres, respondeu ela. Acima deles, folhas de palmeira oscilavam na brisa fresca. A pele bronzeada de suas pernas se arrepiou com o frio. Muitos de nossos clientes são ocupados e não podem vir durante a semana. Sábado é seu dia de lazer. Pelo menos folga nos feriados? A loja fecha nos principais. Ela mexia distraída no amuleto de 3 nós em seu pescoço. Um amuleto arquesiano como aquele tinha de ter custado... Solas flamejante, devia ter custado uma fortuna. Hunt pensou na pesada porta de ferro dos arquivos. Talvez não tivesse sido posta ali para manter os ladrões do lado de fora, mas para manter coisas do lado de dentro. Tinha a sensação de que ela não lhe contaria nenhum detalhe sobre o motivo de peças de arte exigirem que usasse aquele amuleto. Então, em vez disso, perguntou: qual é o problema entre você e seu primo? Ron visitaria a galeria em algum momento daquela manhã. Bryce puxou a coleira de Cyrix com gentileza quando a quimera se lançou na direção de um esquilo que escalava uma palmeira. Ron e eu fomos próximos por alguns anos na adolescência, então tivemos uma briga horrível. Parei de falar com ele depois disso e as coisas... Bem, você viu como as coisas estão agora. Qual o motivo da briga? A névoa da manhã rodopiava ao seu redor quando ela emudeceu, como se sopesasse o que revelar. Começou com uma discussão sobre o pai de Ron, respondeu ela. Sobre como o rei outonal é um merda e como o Ron faz tudo o que ele quer. Acabou descambando para uma gritaria sobre os defeitos de cada um. Fui embora quando Ron me disse que eu estava dando em cima de seus amigos como uma vadia e me mandou ficar longe deles. Ron dissera coisa bem pior, lembrou Hunt. No templo de Luna, o anjo havia ouvido Bryce mencionar que ele a chamara de vadia mestiça. Sempre soube que Danann era um idiota, mas até para ele isso foi baixo. Foi, admitiu ela com suavidade, mas, sinceramente, acho que ele só queria me proteger. Na verdade, esse foi o motivo da discussão. Seu comportamento autoritário, como o de qualquer férico, como o do meu pai. Alguma vez entrou em contato com ele? Perguntou Hunt. Havia algumas dezenas de nobres féricos que podiam ser cruéis o bastante para encorajar Amber Kinlan a fugir anos antes.
Só quando eu não posso evitar. Acho que o odeio mais que qualquer coisa em Midgar, exceto Sabine. Ela suspirou para o céu, observando anjos e bruxas unindo entre os prédios ao redor. Quem é o número 1 em sua lista negra? Hunt esperou até que passassem por um Vanir de aparência reptiliana, digitando ao telefone antes de responder, ciente de cada câmera colocada nos prédios ou escondida nas árvores ou latas de lixo. Sandriel. Ah, apenas o primeiro nome de Sandriel já bastava para qualquer um em Midgard. Pelo que vi na TV, ela parece... Bryce fez uma careta. O que quer que tenha visto é seu lado agradável. A realidade é 10 vezes pior. É um monstro, sádica, no mínimo. Ele acrescentou. Fui forçado a trabalhar para ela por mais de meio século, até Maika. Não conseguia dizer a palavra dona. Jamais deixaria Sandriel exercer aquele tipo de poder sobre ele. Ela e o comandante de seus triários, Pollux, elevaram crueldade e castigo a novos patamares. Hunt cerrou os dentes, afastando as memórias sanguinárias. Não são histórias para uma rua lotada, nem para lugar algum. Mas ela o encarou. Quando quiser desabafar, Atalara, estou aqui. A semiférica disse aquilo de modo casual, mas Hunt podia ver a sinceridade em seu rosto. Idem, assentiu. Passaram pelo portão da praça da Cidade Velha, onde turistas já se enfileiravam para tocar o disco no centro do dial, ofertando felizes uma gota de seu poder ao fazê-lo. Nenhum parecia ciente do corpo que havia sido encontrado a alguns quarteirões de distância. Sob o véu de bruma, o portão de quartzo parecia quase etéreo, como se tivesse sido talhado em gelo milenar. Nenhum arco-íris enfeitava os prédios ao redor, não naquele nevoeiro. Cynrix farejava uma lata de lixo, transbordando com restos de comida das barracas em volta da praça. Já tocou o disco e fez um pedido? Perguntou Bryce. Ele balançou a cabeça. Achei que era coisa apenas de crianças e turistas. Verdade, mas é divertido. Ela jogou o cabelo por sobre o ombro, sorrindo para si mesma. Fiz um desejo quando tinha 13 anos, quando visitei a cidade pela primeira vez. Ron me trouxe. Hunt ergueu uma sobrancelha. E o que desejou? Que meus peitos crescessem. Uma gargalhada irrompeu do anjo, dispersando quaisquer sombras que a conversa sobre Sandriel tivesse invocado. Parece que seu desejo se realizou, Kinlan, disse ele, mas evitando olhar para o decote de Bryce. Eufemismo, grande, maldito, envolto em renda. Ela riu. Cidade da lua crescente, onde sonhos viram realidade. Hunt cutucou Bryce na costela, incapaz de se impedir de tocá-la. Ela o afastou. O que desejaria se soubesse que seu pedido seria realizado? A mãe viva, segura e feliz, a morte de Sandriel e Maika e de todos os arcanjos e Esther, o fim do acordo com Maika e a remoção do halo e das tatuagens de escravo, a derrocada das rígidas hierarquias dos Malakim. Mas não podia dizer nada daquilo. Não estava pronto para dizer a ela aquelas coisas em voz alta. Como sou perfeitamente feliz com o tamanho dos meus atributos, desejaria que você parasse de ser um pé no saco, respondeu ele em vez disso. Babaca. Mas Bryce ria, e até o sol da manhã, enfim, resolvera dar o ar de sua graça à visão daquele sorriso. A biblioteca, embaixo do antiquário Griffin, despertaria a inveja até mesmo do rei outonal. Ron Danaan estava sentado à escrivaninha no coração do cômodo, ainda se ambientando ao espaço, e a duende de fogo que havia flertado com ele lhe perguntado de seus piercings, se seus piercings tinham doído. Bryce e Hunt estavam sentados do outro lado da mesa, ela digitando em um laptop, ele folheando uma pilha de livros antigos. Lerraba se encontrava no que parecia um divã de boneca, um tablet apoiado à sua frente, assistindo a um dos mais populares dramas Vanir. Então, começou Bryce sem desviar os olhos do computador. Vai explorar a biblioteca ou apenas ficar sentado aí admirando? Hunt riu entre dentes, mas não disse nada.
o dedo traçando uma linha de texto. Ron o fuzilou com o olhar. O que está fazendo? Pesquisando sobre o cristalos, respondeu Hunt, erguendo os olhos escuros do livro. Matei uma dezena de demônios nível 6 ao longo dos séculos e queria ver se são similares. O cristalos é um nível 6? Perguntou Ron. Presumo que sim, retrucou Hunt, estudando o livro outra vez. Os nível 6 são de uso exclusivo dos príncipes e, pelo que essa coisa consegue fazer, aposto que é considerado um 6. O anjo tamborilou os dedos na antiga página, mas não encontrei muitas similaridades. Talvez esteja procurando no lugar errado, cantarolou Bryce. Talvez... Ela virou o laptop para Hunt, os dedos voando sobre o teclado. Estamos procurando informações sobre algo que não entra neste mundo há 15.000 anos. O fato de que ninguém conseguiu identificá-lo sugere que não deve figurar em muitos livros de história, e apenas alguns desses livros existiriam todo esse tempo, mas... Ela digitou mais um pouco e Ron inclinou o pescoço para verificar os dados que ela recolhera. Onde estamos agora? Perguntou a Hunt. Em uma biblioteca. Uma galeria de antiguidades, estúpido. Uma página carregou, cheia de imagens de vasos e ânforas, mosaicos e estátuas. Bryce havia digitado demônio mais férico na barra de pesquisa. Ela deslizou o laptop até Hunt. Talvez possamos encontrar o cristalos em arte antiga. Hunt resmungou, mas Ron notou o brilho de admiração em seu olhar antes de começar a estudar as páginas de resultados. Jamais conheci um príncipe, suspirou Lerraba do sofá. São supervalorizados, disse Ron por sobre o ombro. Hunt grunhiu sua aprovação. Como é? Perguntou a doente, apoiando a cabeça flamejante no punho em brasa. Ser o escolhido. Um tédio, confessou Ron. Nada além da espada e de alguns truques de mágica. Posso ver Esther? Eu a deixei em casa. Não estava a fim de lidar com o assédio dos turistas pedindo uma foto a cada quarteirão. Pobre pequeno príncipe, arrulhou Bryce. Hunt grunhiu sua aprovação novamente. Tem alguma coisa a dizer até lá? Disparou Ron. O anjo ergueu os olhos do laptop. Ela já disse tudo. Ron rosnou, mas Bryce perguntou, estudando os dois. Qual é o problema de vocês? Ah, por favor, contem, implorou Lerraba, pausando seu programa para se endireitar no sofá. Hunt voltou a analisar os resultados. Quebramos a cara um do outro em uma festa. Danaan ainda está magoado. O sorriso de Bryce era a definição de deboche. Por que vocês brigaram? Porque ele é um babaca arrogante, disparou Ron. Idem, disse Hunt, a boca se curvando em um meio sorriso. Bryce lançou um olhar condescendente para Lerraba. Garotos e seus paus na mesa. Lerraba soltou um ganido afetado. Não são maduros como nós, garotas. Ron revirou os olhos, surpreso ao fragar Hunt fazendo o mesmo. Bryce apontou para as inúmeras estantes que enchiam a biblioteca. Bem, primo, disse ela, fique à vontade. Deixe seus poderes estrelados guiarem você até a revelação. Engraçadinha, retrucou ele, mas começou a caminhar até as estantes, esquadrinhando os títulos. Ele hesitou junto aos vários tanques e terrários embutidos nas prateleiras, os animais em seu interior completamente indiferentes à sua presença. Ele não ousou perguntar se os boatos sobre sua origem eram verdadeiros, em especial não quando Lerraba berrava do sofá. O nome da tartaruga é Marlene. Ron lançou um olhar de pânico para a irmã, mas Bryce estava digitando algo no telefone. Música começou a tocar um instante depois, fluindo dos altos-falantes escondidos em painéis de madeira. Ron ouviu os primeiros acordes da canção, apenas uma guitarra e duas magníficas vozes femininas. Ainda gosta dessa banda? Quando criança, ela havia sido obcecada pela dupla folk de irmãs. Josie e Lauriel continuou fazendo boa música, então sigo ouvindo. Ela deslizou o dedo pela tela do telefone. Ron continuou sua busca indolente.
Você sempre teve bom gosto. Ele havia jogado uma corda no mar tempestuoso que era aquele relacionamento. Obrigada, agradeceu com tranquilidade sem erguer o olhar. Hunt sabiamente não abriu a boca. Ron estudou as prateleiras na esperança de sentir uma afinidade com qualquer coisa que não a irmã, com quem trocara mais palavras naqueles dias que nos últimos 9 anos. Os títulos estavam na língua comum, na antiga língua dos féricos, na das sereias e em alguns outros alfabetos que não reconhecia. A coleção é incrível. Ron estendeu o braço para um tomo azul cuja lombada brilhavam colônias de ouro. Palavras dos deuses. Não toque nisso, avisou a duende. Pode mordê-lo. Ron recolheu a mão, conforme o livro despertava, ressoando na prateleira. As sombras murmuraram dentro de si, prontas para atacar. Ele as apaziguou. Por que o livro se move? Porque é especial, começou Lerraba. Basta, Lelê, advertiu Bryce. Ron, não toque em nada sem permissão. Sua ou do livro? Ambas, disse ela. Como resposta, um livro numa prateleira alta farfalhou. Ron virou o pescoço para encará-lo e viu um tomo verde brilhando, chamando-o. As sombras sussurraram como se o encorajassem. Tudo bem, então. Foi uma questão de instantes até arrastar uma escada de bronze e subir os degraus. Ignorem-no, disse Bryce aparentemente para a própria biblioteca, antes que Ron retirasse um livro de seu local de descanso. Ele passou os olhos pelo título, Grandes Romances dos Féricos. Poder estrelado, de fato. Prendendo o livro na curva do Bryce, desceu a escada e voltou para a mesa. Bryce engoliu uma risada ao ver o título. Tem certeza de que seu poder estrelado não é para achar pornografia? Ela chamou Lerraba. Esse é a sua cara. Lerraba ficou da cor de uma framboesa. Bibi, você é horrível. Hunt piscou para o príncipe. Divirta-se. Eu vou, disparou Ron, abrindo o livro. Seu telefone vibrou antes que pudesse começar a leitura. Ele o pegou no bolso de trás e olhou para a tela. Deck conseguiu a informação que você queria. Bryce e Hunt ficaram imóveis. Ron abriu o e-mail. Em seguida, os dedos pararam sobre o campo de encaminhar mensagem. Seu e-mail continuou o mesmo? Perguntou a ela. E não tem o seu, Atalar? Hunt rabiscou o dele, mas Bryce franziu o senho para Ron por um longo instante, como se cogitasse se queria abrir outra porta em sua vida. Sim, continua, respondeu então, suspirando. Pronto, disse Ron e abriu o arquivo que Declan havia enviado. Estava cheio de coordenadas e os locais correlatos. A rotina diária de Danica como alfa da matilha dos demônios a fazia se deslocar pela praça da cidade velha e além, sem contar sua saudável vida social noturna. A lista cobria tudo, do apartamento ao covil e ao escritório do mestre da cidade no Comitium, passando por um tatuador, uma hamburgueria, muitas pizzarias para sequer enumerar, bares, um lugar de shows, o campo de softball na UCLC, salões de beleza, academia. Porra, a loba dormira em algum momento? A lista datava de 2 semanas antes do assassinato. Pelo silêncio ao redor da mesa, sabia que Bryce e Hunt também a estavam estudando. Então, um brilho de surpresa acendeu os olhos de Hunt conforme o anjo encarava Bryce. Danica não patrulhava apenas os arredores do templo de Luna, murmurou ela. Aqui diz que ela estava posicionada no templo de Luna por 2 dias antes do roubo do chifre e durante a noite do blackout. Acha que ela testemunhou o roubo e o culpado a matou para encobrir o crime? Perguntou Hunt. Poderia ser assim tão simples? Ron rezou para que fosse. Bryce balançou a cabeça. Se Danica visse o chifre ser levado, teria reportado o roubo. Ela suspirou novamente. Em geral, Danica não ficava aquartelada no templo, mas Sabine mudava sua agenda com frequência por despeito. Talvez Danica tivesse absorvido um pouco do cheiro do chifre em sua vigília e o demônio a rastreou. Olhe de novo, insistiu Ron. Talvez haja algo que passou despercebido.
Um dos cantos da boca de Bryce se curvou, o retrato do ceticismo. Melhor que nada, disse Hunt, no entanto. Bryce sustentou o olhar do anjo por mais tempo do que as pessoas julgariam prudente. Nada de bom resultaria daquilo. Bryce e Hunt trabalhando juntos, morando juntos. Mas Ron manteve a boca fechada e começou a ler. Alguma boa cena de sexo? Perguntou Bryce a Ron, inutilmente repassando os dados com os passos de Danica pela terceira vez. As primeiras movimentações da loba, ela se deu conta, a tinham levado até o laboratório de explosivos de Philip Briggs, além das muralhas da cidade, inclusive na noite da prisão dele. Ela ainda se lembrava de Danica e Connor mancando de volta ao apartamento naquela noite, depois de prender Briggs e seu grupo da Keres 2 anos antes. Danica parecia bem, mas Connor ostentara um lábio cortado e um olho roxo, prova de que alguma merda havia acontecido. Jamais lhe disseram o que e ela não tinha perguntado. Apenas fizera Connor se sentar à mesa detonada da cozinha e o obrigou a deixar que o limpasse. Ele não desviara os olhos de seu rosto, de sua boca, durante todo o tempo em que a semiférica havia gentilmente cuidado do corte na boca do lobo. Ela percebera, naquele instante, o que estava por vir, que Connor estava farto de esperar. Aqueles 5 anos de amizade, de pisar em ovos na presença um do outro, iriam mudar, e ele agiria em breve. Pouco importava que estivesse saindo com Reed. Connor a deixara cuidar de seus machucados, os olhos quase cintilantes, e ela tinha entendido que chegara a hora. Quando Ron não respondeu de imediato à provocação, Bryce ergueu o olhar do laptop. O irmão havia continuado a ler e não parecia ouvi-la. Ron? Hunt parou a própria busca no banco de dados da galeria. Danã? Ron ergueu a cabeça piscando. Achou alguma coisa? Perguntou Bryce. Sim e não, respondeu Ron se recostando na cadeira. Isso é apenas um relato de 3 páginas sobre o príncipe Pelias e sua noiva, Lady Helena. Mas não me dei conta de que Pelias era, na verdade, alto general da rainha férica Teia quando fizeram a travessia para este mundo. Helena era filha de Teia. Pelo que parece, a rainha também era estrelada e a filha possuía o mesmo poder. Teia tinha uma irmã mais nova com o mesmo dom, mas apenas Lady Helena é citada. Ron pigarreou e leu. Helena, cabelo como a noite e cuja pele dourada vertia luz estelar e sombras. Parece que Pelias era apenas um dos vários féricos com poder estrelado naquela altura. Bryce piscou. E daí? O que isso tem a ver com um chifre? Diz aqui que os artefatos sagrados foram criados apenas para féricos como eles, que o chifre só funciona quando luz estelar fluía através dele, quando estava repleto de poder. O relato alega que a magia estrelada, somada a um monte de besteira, pode ser canalizada pelos artefatos sagrados, trazendo-os à vida. Tenho certeza de que jamais fui capaz de fazer nada assim, mesmo com Aster. O texto fala que o príncipe do fosso teve de roubar o sangue de Pelias para conseguir que o Cristalos rastreasse o chifre, pois continha sua essência. Mas acho que o chifre poderia ter sido empunhado por qualquer um dos estrelados. Mas se o príncipe do fosso tivesse colocado as mãos no chifre, não poderia tê-lo usado a não ser que conseguisse um férico estrelado para operar o artefato. Hunt assentiu para Ron. Mesmo que a pessoa que esteja atrás do chifre o encontre agora, vai precisar de você. Ron considerou a hipótese. Mas não vamos nos esquecer de que, seja lá quem for que esteja conjurando o demônio para rastrear o chifre e matar pessoas, o assassino ainda não tem o chifre. Outra pessoa o roubou. Então, em suma, estamos procurando por 2 pessoas diferentes, o assassino e o ladrão do chifre. Bem, de qualquer modo, o chifre está quebrado, argumentou Bryce. Ron bateu de leve no livro. Ao que parece, permanentemente quebrado. Diz aqui que, uma vez rachado, alegam os féricos, pode ser reparado apenas pela luz que não é luz, magia que não é magia. Resumindo, um modo hermético de dizer que nem fodendo ele funcionaria de novo.
Então precisamos descobrir por que alguém precisaria do chifre, argumentou Hunt, franzindo o senho para Ron. Seu pai o quer para quê? Alguma campanha de divulgação sobre os velhos e bons tempos do domínio férico? Ron bufou e Bryce sorriu de leve. Com tiradas assim, Hunt corria o risco de se tornar uma de suas pessoas preferidas. Basicamente sim, admitiu Ron. Os féricos estão em declínio, de acordo com ele, há vários milênios. Ele alega que nossos antepassados podiam incinerar florestas inteiras com meio pensamento, ao passo que ele consegue no máximo queimar um bosque e olhe lá. Ron cerrou o maxilar. E o fato de meus poderes de escolhido serem pouco mais que um grão o deixa louco. Bryce tinha noção de que a própria falta de poder fora um dos motivos da decepção do pai com ela, prova da decadente influência férica. Ela sentiu o olhar de Hunt como se ele pudesse enxergar a amargura que a agitava. Meu próprio pai jamais mostrou nenhum interesse em mim pelo mesmo motivo. Uma meia-verdade. Em especial depois de sua visita ao oráculo, emendou Ron. As sobrancelhas de Hunt se ergueram, mas Bryce balançou a cabeça franzindo o senho. É uma longa história. Mais uma vez, o anjo a encarava daquele modo especulativo, perspicaz. Então Bryce espiou o livro de Ron, passou os olhos por algumas linhas e em seguida encarou o irmão novamente. Toda essa sessão é dedicada a seus primos chiques de Avonlea, caminhar pelas sombras, leituras de mentes. Fico surpresa que não reclamem o status de estrelados. Bem que queriam, resmungou Ron. São um bando de babacas. A semiférica tinha uma vaga lembrança de Ron lhe contar os detalhes do porquê exatamente ele se sentia daquele jeito, mas perguntou. Nada de leitura de mentes para você? É telepatia, grunhiu ele, e não tem nada a ver com o lance de estrelado ou com o caso. Hunt aparentemente parecia concordar porque interrompeu. E se perguntarmos ao oráculo sobre o chifre? Talvez ele consiga ver porque alguém estaria atrás de uma relíquia quebrada. Bryce e Ron enrijeceram. Melhor apelar para os místicos, disse Bryce. Hunt se encolheu. Os místicos são uma merda sombria e fodida. Melhor consultar o oráculo primeiro. Bem, eu não vou, avisou logo Bryce. Os olhos de Hunt escureceram. Por causa do que aconteceu em sua visita? Sim, respondeu ela tensa. Ron se intrometeu. Vá você então, disse ao anjo. Hunt riu entre os dentes. Também teve uma experiência ruim, não? Bryce se flagrou observando o irmão com cautela. Ron jamais mencionara o oráculo. Sim, confessou ele dando de ombros. Hunt levantou as mãos. Certo, idiotas, eu vou. Nunca visitei o oráculo, sempre me pareceu muito enigmático. Não era. Bryce bloqueou a imagem da esfinge dourada que havia se sentado em um buraco à sua frente, no piso da sombria câmara negra. Com o rosto da mulher tinha monitorado cada fôlego seu. Precisa agendar, ela conseguiu dizer. Silêncio. Um zumbido cortou o ar e Hunt suspirou ao pegar seu telefone. Preciso atender, avisou sem esperar pela resposta de ambos antes de marchar escada acima e sair da biblioteca. Um momento depois, a porta da frente da galeria bateu. Com Lerraba ainda assistindo a sua série atrás dos dois, Ron disse: Sabe que a intensidade de seu poder jamais importou para mim, certo, Bryce? Ela retomou a análise dos últimos passos de Danica. Sim, eu sei. Ela ergueu uma das sobrancelhas. Qual o seu problema com o oráculo? A expressão do irmão se anuviou. Nenhuma. Ela me disse tudo o que o rei Eutonal queria ouvir. O que ficou chateado que não era nada tão desastroso quanto minha previsão? Ron se levantou, os piercings brilhando sobre as primaluxes. Olhe, tenho uma reunião do Ox essa tarde para a qual preciso me preparar, mas vejo você mais tarde. Certo. Ron hesitou como se cogitasse falar mais, então seguiu até as escadas e saiu. Seu primo é um sonho, suspirou Lerraba do sofá.
Achei que Hunt Atalar fosse seu verdadeiro amor, comentou Bryce. Não podem ser os dois? Considerando que nenhum deles aprendeu a compartilhar, acredito que o poliamor não seja uma opção para você. Seu e-mail apitou no laptop. Já que seu telefone estava em frangalhos nos escombros do corvo, Hunt havia enviado uma mensagem. Vi seu primo sair. Partimos para o comício em 5 minutos. Ela respondeu. Não me dê ordens, Atalar. 4 minutos, amor. Já disse, não me chame de amor. 3 minutos. Rosnando, ela se levantou e massageou a perna. Os saltos já a castigavam e, conhecendo Hunt, o anjo a faria caminhar todo o caminho até o complexo do Comitium. O vestido ficaria ridículo com outro par de sapatos, mas, felizmente, ela guardava uma muda de roupas na última gaveta da escrivaninha da biblioteca, para o caso de um dia chuvoso ameaçar arruinar o look do dia. É bacana ter companhia, disse-lhe Raba. Bryce sentiu um aperto no peito. Volto mais tarde, disse a semiférica simplesmente.